Para você que está do outro lado da telinha, vamos para mais um devocional do dia. Nesta manhã eu quero meditar com você no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, parte B, que está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero perguntar para você nesta manhã: há quanto tempo você está chorando? Há quanto tempo você, tem esperado que alguém perceba a tua dor? E você, com o decorrer do tempo, você tem visto que ninguém tem se preocupado com a tua dor. Quantas lágrimas você tem derramado e ninguém tem percebido as suas lágrimas. Ah, se o seu travesseiro falasse, não é mesmo? Ah, se o seu travesseiro pudesse contar tudo que você tem passado. Quantas vezes ele tem sido molhado, com as suas lágrimas, com a tua angústia, com o teu desespero. Você não tem, você olha para um lado, você olha para o outro e você não tem para quem recorrer, Mas a palavra de Deus está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a novidade que eu tenho a dizer para você nesta manhã é que Deus está colhendo as tuas lágrimas. Elas não têm passado desapercebido diante de Deus. E no momento certo, Ele vai te honrar. No momento certo, Ele vai te exaltar. Você não pode desistir agora. Você não pode desanimar da tua caminhada, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai cuidar de você. Ele tem visto a sua dor. Ele tem visto o teu sofrimento. Ele tem visto a tua angústia. Eu, por uma certa feita, eu passei por um momento de angústia. Não era um problema financeiro, mas era um problema emocional, espiritual. Eu estava num momento de angústia tão grande, um sofrimento tão grande, que eu pensei que Deus, Ele não estava me ouvindo, que Deus, Ele tinha me abandonado. E eu comecei a chorar, e eu chorava muito, e eu cheguei a falar para o pastor Mateus: olha, eu não quero mais saber de nada, Deus nem se importa mais comigo, Deus já me abandonou, Ele não fala mais comigo, porque no momento do desespero nós não conseguimos enxergar Deus na nossa vida, nós não conseguimos enxergar uma solução, nós olhamos, para as pessoas e esperamos algo das pessoas, e as pessoas não cobrem as nossas necessidades, porque muitas vezes as pessoas estão pior que a gente. Às vezes a nossa dor, alguém esteja passando uma dor pior que a nossa e a gente não tem noção disso. E naquele dia eu falei para o pastor Mateus: Deus não fala mais comigo, Deus se calou. E no outro dia de manhã eu levantei com as crianças, meus filhos eram pequenos ainda, eu levantei com as crianças, na época ainda tinha locadora. E naquele dia eu saí andando, eu não sentia meus pés. Eu estava assim tão passada, sabe? Eu tinha chorado muito à noite, eu não sentia nem os meus pés. E naquele momento que eu estava ali caminhando, era uma avenida, eu estava caminhando por uma avenida, eu senti que alguém pegou muito forte na minha mão. E quando essa pessoa pegou forte na minha mão, essa pessoa puxou a minha atenção para ela. E quando eu olhei para aquela pessoa, eu me deparei ali com um homem babando. Eu me deparei com um homem babando, e esse homem olhava para mim, ele puxava a minha mão, e ele falava comigo com uma autoridade muito forte, muito firme, e ele falava para mim: adianta você chorar quando o livro da vida for aberto e o seu nome não estiver escrito lá? E ele falava isso, e ele repetia, e a única coisa que eu falava para ele: não adianta. Porque naquele momento eu percebi que realmente as minhas lágrimas não tinham ficado somente no travesseiro. E aquilo que eu tinha falado, que Deus tinha me esquecido, que Deus não falava mais comigo, eu tinha compreendido que Deus estava vendo tudo. Porque tem momentos que Deus se silencia com a gente para a gente reagir. E naquele momento eu reagi, mas eu falei: eu não estou vendo Deus falar, não estou vendo Deus fazer nada, eu estou abandonada, eu me senti abandonada. E naquele momento Deus, ele pega um andarilho, uma pessoa ali com problemas mentais, para falar comigo. E Deus me fez lembrar que não adiantava aquelas lágrimas minhas, quando o livro da vida fosse aberto, que era melhor eu estar, conforme a vontade de Deus, eu permanecer nele. Muitas vezes o que nós precisamos é da presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes o que nós precisamos é permanecer na presença do Senhor. E naquele dia eu comentei com o pastor Mateus, assim, eu compreendi que realmente Deus estava falando comigo. E eu comentei com o pastor Mateus, eu falei: hoje Deus usou uma pessoa, com problemas mentais para falar comigo.
E aí o pastor Mateus me fez lembrar, né, daquela passagem que, né, de João Batista, porque João Batista, ele também era diferenciado, ele alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, ele tinha umas vestes diferenciadas, e as pessoas ali, né, o tinha como um estranho. Então, assim, quando Deus quer falar conosco, se ele tiver que falar, ele usa uma criança, né, ele disse na palavra dele que até as pedras clamariam. Então, eu quero dizer para você, nesta manhã, Deus está falando contigo, né? Seca as suas lágrimas, confia em Deus, entrega o seu caminho para Ele, confia nele e o mais Ele vai fazer por você. O Senhor, Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto o seu desespero, Ele tem visto a tua tristeza, a sua dor, não tem passado desapercebido diante do Senhor, e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua causa, da mesma forma que naquele dia, naquela manhã, Deus, Ele me fez acreditar que Ele estava comigo, falando comigo de uma forma que eu jamais esperava que Ele falasse, né? Usando uma pessoa ali que estava andando pela rua, babando, né? Deus falou comigo profundamente, e aquele toque veio ao meu coração, né? É como se o Senhor estivesse falando comigo, olha, continue, não desista da tua caminhada, para de chorar, essas lágrimas não vai resolver nada para você, né? Avante, levanta desta cama, levanta a tua cabeça, confia no Senhor, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Da mesma forma eu digo para você nesta manhã, confia no Senhor, que ao tempo certo Ele vai te exaltar e Ele vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sou a pastora Maria Paiva, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia.